com um painel onde nós vamos falar sobre vulnerabilidades, hacker e, deixa eu só acertar essa sigla aqui, LGPD na era da inteligência artificial. Oportunidades, desafios e tendência. Então, vamos falar de vulnerabilidade, hackers e LGPD. Nós vamos começar esse painel de agora junto com o Wagner Monteverde e a Michele Nogueira. Eles é que vão comandar o painel. Acho que eles já estão conectados aqui junto comigo. Tudo bem? Wagner, Michele, como é que vocês estão? Olha, o melhor lugar para eu ficar agora é assim no meio de vocês. Tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem por aqui. Ei, Michele, você está onde? Curitiba. Curitiba. E você, Wagner? Maringá, Paraná. Maringá, Paraná. É muito interessante isso, né? Como a gente é realmente o futuro. E que bom que está dando tudo certo. A gente consegue falar com Maringá, Paraná, Rio de Janeiro. Ontem falamos com o Mr. Paul, e ele estava no Reino Unido, né? Realmente é muito novo. Muito bem, é com vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Fórum RNP 2020. Nós que agradecemos. Bem, primeiramente, obrigado a todos pela audiência, né? Sejam bem-vindos a esse painel virtual, essa inovação. O título Vulnerabilidades, Hackers e LGPD na Era da Inteligência Artificial, Oportunidades, Desafios e Tendências. Meu nome é Wagner Monteverde, eu sou fundador da startup de segurança cibernética Elisec e serei moderador deste painel em parceria com a professora Michele Nogueira. Por favor, professora. Obrigada, Wagner. Agradeço a todos pela audiência. Nós vamos, então, dar início ao nosso painel, como o Wagner já introduziu. Eu sou professora da Universidade Federal do Paraná e vou conduzir, junto com o Wagner, então, esse painel. E nós temos alguns convidados. O primeiro deles que eu queria introduzir para vocês é o Emílio Nakamura. Ele é CEO da Rede Nacional de Pesquisa, da RNP, especialista em segurança e privacidade. É um prazer tê-lo no nosso painel. Nós também temos aqui como convidado o Guilherme Guimarães. O Guilherme é advogado e sócio fundador da Guilherme Advogados Associados. Ele trabalha com toda a questão de proteção de dados. Ele vai falar um pouco mais sobre o trabalho dele ao longo desse painel. E também o Luiz Sucupira, né, CEO, CISO do Banco do Nordeste, um dos principais bancos do nosso país, especialista em gestão de segurança da informação e proteção dos dados. Aqui só como uma introdução, um pouco mais do currículo do moderador, do Wagner Monteverde, que além da CEO da startup Elisec, também é coordenador do projeto GT Periscope na RNP, e assistente de inovação do projeto GT Arquimedes. Sim? Isso aí. É isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e pela participação nesse painel. E nós sabemos que estamos vivendo um tempo atípico, né? Covid-19, LGPD, alta interação digital, né? E é uma grande satisfação estar com vocês aqui para a gente falar um pouquinho, né, sobre LGPD, segurança da informação e inteligência artificial. E eu gostaria já de introduzir e ver com vocês, né, qual é a experiência de vocês, né, com a LGPD. Gostaria de passar a palavra aí para o Emílio, que já está aqui da RNP. Depois nós vamos passando a palavra para cada painelista, né? Qual que é a sua experiência com a LGPD neste momento, até este momento, né? E nas suas atividades relacionadas? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar conversando com vocês. Bate-papo bastante importante sobre segurança e LGPD. Bom, a questão de privacidade dos dados é uma coisa super importante para cada pessoa hoje em dia. E eu tive a oportunidade de trabalhar com questão de privacidade desde a época da GDPR, que é a lei europeia. Eu participava de alguns projetos de pesquisa até com algumas entidades europeias, e ali é uma coisa interessante que todo projeto que era desenvolvido já tinha essa questão da privacidade em mente. Então, desde da sua concepção até o desenvolvimento dos projetos, desenvolvimento tecnológico principalmente, essa questão da privacidade estava sempre em voga, era sempre uma atividade dos projetos ali da União Europeia. Isso veio para o Brasil, está acontecendo isso agora atualmente. E eu tive a oportunidade também de trabalhar com LGPD
na questão de mapeamento de dados pessoais, né? Um grande desafio que a gente tem na LGPD é justamente saber o que proteger, né? O porquê proteger, né? E onde estão os dados que a gente tem que proteger. Então, tem um desafio grande aí, questão de mapeamento dos dados. Eu já participei de alguns projetos LGPD em algumas empresas diferentes. E dentro da RNP, a gente está tocando esse projeto, que é importante também, dentro da própria RNP. E a RNP tem uma missão de expandir, né, e auxiliar toda a comunidade de ensino e pesquisa na obtenção da adequação LGPD. Então, a gente está trabalhando também com a comunidade, desenvolvendo alguns workshops, desenvolvendo alguns artefatos para ajudar toda a comunidade a obter essa adequação. É uma jornada, a gente está trabalhando nisso, tem muito caminho pela frente, e vamos trabalhando aí em conjunto. Isso aí. Obrigado, Wagner. Guilherme, por favor, pode seguir. Que não escutei você. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou, além de advogado, há mais de 20 anos, eu sou especialista em segurança da informação pela Universidade Latino-Americana de Tecnologia, que a HSBC criou aqui, há mais de 15 anos, eu sou da primeira turma, inclusive. Só para ter ideia, eu era o único advogado numa turma de mais de 2.000 alunos. O que esse advogado está fazendo aqui? Eu sou especialista em gestão da tecnologia da informação e comunicação pela UTF-PR e colaborei na redação do Marco Civil na Internet. Então, a base hoje para fazer uma boa implementação da LGPD, a gente usa a família da ISO 27000, né, que nos dá são as boas práticas que a própria lei coloca no seu texto para que você utilizar para garantir a privacidade do titular e também para assegurar a proteção dos dados que são coletados pelo controlador. Então, a gente já tem uma experiência de muito tempo implementando política de segurança, que a gente só mudou o mindset, mudou agora, vamos proteger o dado pessoal. Mas, no entanto, para você proteger o dado pessoal, você também tem que proteger a informação como um todo. Tá? Por exemplo, eu protejo o RH, blindo o RH, porque lá faz a coleta de muitos dados pessoais, mas deixo desprotegido a área de logística, que só tratam dados de pessoas jurídicas, né? Porque não só vou proteger a parte de dados pessoais, não, você tem que proteger a informação como um todo, né? Onde o dado pessoal está inserido, porque se eu deixar desprotegido a parte de logística, com certeza alguém vai clicar no e-mail phishing e vai contaminar a empresa inteira, inclusive a parte de RH que foi blindada para proteção de dados pessoais. Então, dentro da nossa metodologia, a gente protege a informação como um todo, né? Inclusive na parte de mapeamento, que no nosso entendimento é o coração da LGPD, que você precisa saber onde estão localizados os dados pessoais, até para poder atender as solicitações do titular dos dados, né? Então, hoje, o nosso mapeamento são mais de 100 campos que são objeto de análise, né? Porque a gente faz um tratamento fino para saber onde é que exatamente estão os dados, onde estão os dados pessoais, inclusive até planilha de Excel, né? Porque quer queira ou não queira, a velha e boa planilha de Excel também armazena vários dados pessoais. Até a secretária que está na recepção armazena dados pessoais, né? Então, a gente faz esse trabalho bem amplo para fazer essa adaptação, que é um trabalho árduo, né, que ao longo de 2 anos a gente veio nessa evangelização das empresas, gente, vamos implementar, não, você não vai pegar, e pronto, pegou, né? Porque hoje não é mais uma questão de governo, é uma questão de comércio, inclusive. Porque a primeira empresa que, por exemplo, nos chamou para fazer a adequação da LGPD foi por conta que ela ia firmar um contrato com a filial de uma empresa alemã, e a matriz falou, olha, não continua nada até que ela me apresente, no mínimo, roadmap que está se adequando à LGPD. Isso foi lá em 2018. Né? Então, só para vocês terem ideia, é uma questão de mercado. Legal. Obrigado, Guilherme. Luiz, por favor, sua consideração. Boa tarde a todos. É um prazer estar compartilhando aqui o painel com todos. Boa tarde, Emílio. Cumprimentar o Emílio, né? Cumprimentar também o Guilherme, o Wagner, a professora Michele. Essa questão da LGPD, né? Eu sou certificado Exim de PO, né? Desde 2019. O contato com a LGPD vem de 2018 para cá. A lei, quando ela começou a ser um objeto aí de apreciação aí de todos, ela já começou a entrar na pauta do banco. A gente tem feito um trabalho lá de estruturar todo esse processo da LGPD. O banco ele sempre trouxe, né, como prioridade, inclusive com a sua administração
esse tema, tá? Nós temos um DPO hoje lá e a área de segurança, na qual eu faço parte, faz todo esse apoio, né, ao processo de implantação da LGPD. Vendo o Guilherme e o Emílio falando, quando a lei saiu, o pessoal não estava muito crente de que ela ia né, aparecer aí, que ia funcionar, o pessoal começou a duvidar bastante. E, de repente, de forma surpreendente, cortou-se aí um prazo que era um fôlego que o pessoal teria para se adequar, né? Então, não tem mais fôlego, não, é agora ou nunca, né? E o pessoal, hoje, tem muita gente aí correndo atrás desse prejuízo, que, na verdade, a gente já teve aí um bom tempo para discutir isso, né? O banco e várias instituições elas têm percebido, né, que privacidade não é mais só uma questão de eu vou atender a lei, né? Privacidade é uma questão de negócio, é um diferencial de negócio. A gente está vendo aí uma série de empresas sendo interpeladas, tem filmes aí na Netflix mostrando, né, problemas com o uso de dados. Nós temos aí a União Europeia já tomando iniciativas, né, para, inclusive, constituir uma nuvem própria, né? Quer dizer, já se separando de grandes clouds aí que são fornecidas por empresas americanas, né? Então, assim, é um diferencial, né? Quer dizer, estratégia de segurança nacional é o diferencial competitivo com o cliente. E se eu, empresa, não parar um pouquinho para olhar isso com um certo carinho, eu vou perder essa corrida, né? Aquele meu cliente, ele vai começar a perceber que os meus dados têm valor, né? Como diz, eu sou um produto, né? E se eu sou um produto, né, cuide de mim direito, né? Não é assim, não, né? Você não vai pegar meu dado assim. Então, quem oferecer esse conforto ao cliente, essa segurança, vai ter um diferencial competitivo muito grande. Então, enxergar isso é importante. E para as empresas que estão aí um pouco desesperadas com a entrada da LGPD, né, a gente sempre diz, comece com a conscientização. Não adianta nada fazer um monte de coisa quando o cara que está lá na ponta recebe o cliente, ele começa a exercer seus direitos e quem está recebendo não sabe nem do que se trata a LGPD, ou mesmo confunde as letras com outra sigla e cria um problema de relacionamento grande, tá certo? Eu tenho, vocês já anteciparam, né, toda essa mudança que está sendo observada já agora no início, com a discussão que já teve, porque foi todo um processo de discussão. Claro, tem empresas ainda que não estão preparadas, mas a gente sabe que agora, com a validade da lei, muita coisa vai mudar. Entretanto, é necessário priorizar algumas partes. Na opinião de vocês, na experiência de vocês, o que tem que ser priorizado agora? O que tem que ser o ponto de partida na mudança? Claro que vocês têm visões um pouco distintas, e é isso que eu gostaria de colocar aqui também, né, no painel, essas visões ali, empresa, instituições públicas, privadas. Então, assim, na opinião de vocês, o que tem que ser priorizado agora com essas mudanças que vão, consequentemente, vir com a nova lei? Eu começo com o Guilherme, por favor. Então, eu vejo como 2 pontos sensíveis. O primeiro é o mapeamento, que tem que ser feito, e, por incrível que pareça, o estabelecimento do canal de comunicação. Por quê? Porque, principalmente, se a empresa for regida pelo Código de Defesa do Consumidor, lá fala que o fornecedor de produtos ou serviços deve garantir o acesso do consumidor a seus dados. E se ele dificultar ou não permitir o acesso do consumidor a seus dados, isso constitui crime. Tá? Então, o canal de comunicação pode ser a primeira porta de entrada, tá, para a empresa receber uma ação. Porque se ela não tiver um canal de comunicação condizente, ou colocar lá um chatbot, né, utilizando inteligência artificial, que não responda de maneira satisfatória, ela já pode abrir uma brecha para que o titular dos dados interpele uma queixa-crime,
né, na delegacia do consumidor, e depois, dependendo da situação, uma ação indenizatória contra a empresa. Né? Então, no meu entendimento, os 2 pontos sensíveis aqui que a empresa deveria já iniciar o trabalho é fazer o mapeamento, para saber onde é que estão os dados do titular, né? E um canal de comunicação para poder atender as solicitações do titular dos dados. Esse, no meu ponto de vista, seria os 2 pontos. A empresa que está desesperada para atender a LGPD seria o caminho inicial, no meu entendimento. Emílio, por favor. Bom, eu enxergo duas grandes frentes, né, que tem que ser trabalhado. Primeiro, quando a gente fala de privacidade, é uma questão de cultura, né? A gente tem que entender que o trabalho de adequação LGPD não é algo que começa agora com o trabalho que tem que ser feito, questão de proteção de dados, mas é algo que vai continuar daqui para frente, vai fazer parte do dia a dia de todo mundo. Então, tem um lado nosso como cidadão, que vai exigir privacidade no nosso dia a dia, né, nas nossas relações comerciais ou empresariais que existem, né, no nosso dia a dia. E nós, como empresa, a gente vai ter que fazer uma adequação, mas fazer uma criação de cultura, né, para que as coisas funcionem sempre com essa visão, esteja no nosso sangue, no nosso DNA também. Então, essa questão da cultura tem um aspecto importante da conscientização, sim. Todo mundo da empresa precisa entender que a privacidade é importante, então a gente tem que exigir e tem que proteger também a privacidade dos nossos clientes e dos nossos usuários internos, né? Então tem esse lado. E do lado operacional, que é o trabalho efetivamente da gente fazer a adequação, tem um lado da comunicação, concordo, que é muito importante, e tem essa questão do mapeamento de dados pessoais também. Lembrando que a LGPD tem sempre 2 lados. O primeiro lado é sempre a questão de transparência no relacionamento com seus usuários. Então, se você se relaciona com o fornecedor, se relaciona com o seu consumidor, seu cliente, o cliente, na hora de você coletar o dado, ele tem que ter uma noção exata de quais dados estão sendo coletados e a razão e a finalidade daquela coleta. Então, essa questão da transparência é um ponto importante que precisa ser trabalhado. Então, tem muito trabalho de adequação, de termos de uso, de política que precisa ser feita. E o outro lado é a questão de você evitar o vazamento desses dados pessoais. Então, aí o trabalho do mapeamento é importante, porque você sabe quais são os dados, quais são os pontos onde esses dados podem vazar, e, portanto, a gente faz uma proteção desses dados que existem. E lembrando que o dado pessoal não é só o dado armazenado, né? A gente falar em termos de dados, existem 3 estados que a gente precisa proteger, que é o dado que está armazenado, o dado que está sendo processado e o dado que está em comunicação. Então, são 3 pontos importantes que os dados podem vazar. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses pontos de vazamento para fazer a proteção também. Obrigada, Emílio. Luiz? Bom, eu não vou chover muito no molhado, não, até porque o Guilherme, eles fizeram aí uma boa exceção aí com relação à cultura, né? Quer dizer, quem não fez nada ainda, corra para dizer para o seu pessoal o que é LGPD, quais são os direitos dos titulares e, enfim, trazer todas as questões relacionadas com a lei, né, para o conhecimento dos seus empregados, pelo menos, né? O data mapping é importante, precisa localizar os dados e protegê-los, né, para evitar os vazamentos. Agora, um ponto que as instituições financeiras elas acabam tendo uma certa vantagem vem da resolução do Conselho Monetário Nacional, a 4658, de 2018, né? Ela é de abril de 2018, a lei de agosto de 2018, e ela traz aí um reforço importante que envolve segurança cibernética e computação em nuvem, né? Com isso, a gente traz para dentro das instituições financeiras não só aquilo que era boa prática, agora é regra. Ou seja, você tem que fazer. Se você não fez pela boa prática, você vai ter que fazer agora, porque está no regulamento, né? E uma série de soluções de segurança, procedimentos, políticas acabaram se tornando obrigatórias para as instituições. Isso é um reforço, né? Inclusive, para a própria lei que traz que medidas técnicas, administrativas, elas precisam ser implementadas para reforçar aquilo que a lei traz, né?
como proteção de dados, né? E, ao mesmo tempo, trata a computação em nuvem, né? Que nós vimos aí uma explosão de bancos e fintechs e etc. e tal, oferecendo serviços que, muitas vezes, o dado do usuário, né, o dado do cliente estava onde? Estava numa nuvem, né? Aonde? Nuvem em que lugar do mundo, né? Quer dizer, imagina todo Banco Central chegando lá e dizendo, olha, vim auditar os dados. Tá bom, onde que está o seu CPD? Eu disse, deixa eu te contar que meu CPD está pelo mundo, né? Quer dizer, é difícil, né? Se não tem uma regulamentação, então essa situação ela se torna um pouco caótica. E, ao regulamentar, o Banco Central trouxe uma série de restrições, tanto para o uso, seja no uso da nuvem em território nacional, seja fora dela. E a LGPD, ela traz aí um contexto interessante, que é a transferência internacional de dados. Então, as empresas precisam pensar o seguinte, eu tenho informações do meu cliente que estão num determinado país que não tem vínculo com o Banco Central, pode ser muito caótico, etc. e tal. Isso é uma transferência internacional de dados, porque meu dado não está mais em território nacional, como diz a lei, meu dado está lá na Bulgária, está lá na Rússia, seja lá onde for. Será que nós temos, né, nós como empresas, né, temos esse discernimento? Estamos preparados para ter essas documentações, essas regras bem claras, para não deixar o nosso usuário exposto a políticas, a leis e regulamentos de outras nações, né? Então, esse é um desafio que a lei traz, né? E as instituições financeiras hoje estão bem atentas a isso, né? Quer dizer, agora não tem mais fazer por boa prática, agora tem regra, tem que fazer e ponto final, né? Legal, Luiz. É fazer por fazer agora, né? Vamos dizer assim. Muito bacana a visão de todos vocês, né? A gente tem acompanhado aí, né, as Big Techs, nós temos acompanhado os dilemas, né? Inclusive, o próprio Luiz disse os documentários, né? Então, uma questão que eu queria conversar com vocês, ter a visão de vocês, é que, na opinião de vocês, quais são os impactos da LGPD nas empresas que utilizam um grande volume de dados, né? Um grande volume de dados, inteligência artificial em seus modelos de negócio. Elas vão ser afetadas, elas vão se safar, né? Elas não vão ter que se adequar ou vão ter que mudar a forma de utilizar esses dados, né? Qual que é a visão de vocês? Eu gostaria que o Emílio iniciasse para a gente essa discussão. Bom, com relação à inteligência artificial, né? O uso da inteligência artificial pelas empresas, tem um aspecto importante aí, que para a inteligência artificial funcionar, ela depende muito de um volume grande de dados. Acho que o que a gente tem que pensar aqui precisa de dados pessoais. Por quê? Né? Então, eu tenho visto muitas aplicações de inteligência artificial, sim, que usam esse volume de dados grande, mas a questão será que o dado pessoal, aquele que identifica o usuário, precisa fazer parte dessa inteligência artificial? Então, começa a aparecer alguns aspectos importantes aí, que na minha visão é até algo bastante benéfico para a indústria, porque a gente passa a fazer a coleta dos dados de uma forma mais eficiente, de uma forma mais direcionada. Por que eu preciso de um dado pessoal das pessoas se eu vou fazer um modelo de inteligência artificial que não usa exatamente aquele dado? Então, na hora das empresas coletarem esses dados, vão começar a fazer de uma forma mais organizada, de uma forma mais otimizada, porque eles vão precisar pensar na finalidade. Então, para aqueles dados pessoais que são estritamente necessários, existem algumas técnicas que precisam ser utilizadas para que a inteligência artificial funcione. Por exemplo, uma pseudonimização. Pseudonimização é quando você precisa identificar aquele usuário efetivo. Em vez de você chamar de João, você vai botar um código nele. O João vai ser o user 1, por exemplo. Tá? Essa é uma pseudonimização. Agora, para casos onde a inteligência artificial não precisa identificar o usuário, né, ter esse trajeto de volta que a pseudonimização permite, aí você pode usar uma anonimização. Então, você cria um modelo geral, contexto, desse modelo você não consegue chegar no usuário inicial. Por isso que eu acho que, assim, em termos de produtividade e organização dos dados da coleta,
eu acho que o impacto vai ser muito pouco. Talvez tenha um pouco de trabalho no início, né, para essa questão de cultura de coleta de dados ser mais otimizado, mas depois disso eu acho que as coisas vão funcionar de uma forma muito mais otimizada, muito mais constante, mais tranquila para todo mundo, tanto para as empresas quanto para os usuários. Aí não vai ter preocupação de nenhum dos dois lados. É uma questão de acostumar com essa nova prática. Bacana, obrigado. Emílio, desculpa, só essa tua colocação em relação a fazer, né, toda essa anonimização, a pseudonimização, mas ainda assim, quando a gente usa a inteligência artificial, a gente consegue extrair informações, né, que podem comprometer a privacidade desses usuários, mesmo não sabendo quem eles são. E nesses casos, então, como é a tua visão? Tem alguns casos que existe um processo de você identificar um usuário a partir, principalmente quando você junta dados de diferentes bases, né? Existem as técnicas aí que são possíveis. Eu acho que tudo tem um limite, né? Existe uma segmentação que é possível fazer, aí a gente tem que separar os dados que são processados, os dados que são armazenados. Então, se a gente fala de armazenamento de dados, base de dados, uma boa prática é separar essas bases diferentes. Né? Por exemplo, a pseudonimização precisa de uma outra base para fazer a ligação do João com o user 1, por exemplo. Ele não pode estar no mesmo local onde os dados efetivamente estão armazenados. Então, existem algumas técnicas de segurança para fazer uma segmentação da informação, né, para dificultar no caso de dados armazenados, mas chega uma hora que fica complicado, principalmente quando alguém mal intencionado busca bases de dados diferentes para tentar achar. Então, é uma questão bastante complicada de se planejar, mas é possível minimizar o risco, vamos dizer assim, tá? Então, eu acho que entra uma parte aí muito de plano de comunicação, plano de resposta a incidentes, né, para as empresas se prepararem para o caso de haver um incidente de segurança que leve à descoberta de um dado pessoal a partir de outros dados que estão espalhados, tanto pela empresa, mas de uma forma pública, por exemplo. Legal. Bacana, Emílio, sua visão. A gente pensando, porque a gente tem o jargão que todos estão dizendo que os dados são o novo petróleo. Nós sabemos que as empresas, essas big techs, elas têm uma quantidade enorme de dados, né? Nesse sentido, Guilherme, queria passar a bola para você. Qual que é a tua opinião? Esse abuso, né, pelas as empresas maiores que têm uma grande quantidade de dados, nada é de graça hoje, né? Então, qual que é a sua visão sobre isso? Ético dos dados que são coletados, né? Nós temos um caso na província de Salta, se não me falha a memória, no Uruguai, onde essa província, em parceria com a Microsoft, eles coletavam dados de uma região mais carente para fazer a prevenção de gravidez, né, e de questão de evasão escolar. Mas qual que é o limite disso? Entendeu? O que também me preocupa muito são esses monopólios que vão surgindo, como questão de redes sociais, questão de navegadores como o próprio Google, que hoje nós estamos na mão de pouquíssimas empresas fazendo a gestão de um grande volume de dados nossos, né? Então, me preocupa muito essa questão ética do uso dos dados, né? Inclusive, até a própria LGPD, de maneira muito embrionária, lá no seu artigo 20, ela trata essa questão do uso dos dados para formação de perfil de crédito, pessoal, profissional, de consumo, e até aspectos da personalidade, né, que o titular dos dados vai poder solicitar revisão, caso tenha algo que venha ali causar um prejuízo, né, que foram coletados de maneira automatizada, né? Só que é somente esse artigo, né? E nós, apesar de nós termos um projeto de lei que venha a tratar da questão da inteligência artificial, né, mas eu acho que essa questão está muito embrionária ainda, a gente merece se debruçar sobre essa questão da inteligência artificial, né, porque eu acho que, como eu falei, o uso ético da informação, né, porque dependendo na mão de quem tiver essa base de dados e que tiver o seu posicionamento, seja ideológico, político, né, essa base vai ser utilizada de acordo com essas empresas, né? Então, isso me preocupa muito. Legal. Obrigado por sua visão, Guilherme. Luiz, qual que é a tua visão aí a respeito? Bom, essa semana eu li uma reportagem do Reino Unido, né, que
os passaportes agora, o camarada pode submeter a foto pela internet, enfim, está dando um problema grande lá, porque se a pessoa é negra, ou tem, de repente, o lábio é maior, enfim, a inteligência artificial acaba confundindo a pessoa como se ela estivesse sorrindo ou estivesse com a boca aberta, enfim. A gente tem casos também, aquele caso lá da polícia, se eu não me engano, acho que em Nova York, que quando pegava uma imagem de alguém suspeito, mas a imagem não era muito boa, a polícia olhava para aquele cidadão e dizia: esse cara parece o Clint Eastwood, ou parece sei lá, a fulana, e aí pegava a foto do famoso, né, jogava na base e reconhecia um criminoso da base, corria e prendia aquela pessoa. Foi você parece com o Clint Eastwood, então esteja preso, né? Quer dizer, são usos e usos, né, de IA que a gente tem presenciado. O documentário do Netflix está aí, com o pessoal do Facebook aí meio chateado com eles, né? Claro que é cinema, né? Os caras têm que fazer um pouco de romance ali, né, para poder deixar a coisa mais compreensível, né? Mas a gente sabe que, no final das contas, cada clique que a gente dá ali, cada informação daquela que a gente oferece, os caras estão, de fato, lá com seus CPDs enormes, processando informação e sabem mais da vida da gente do que a gente, né? No final das contas. Então, tem um livro bem interessante que é do Dick Bostrom, né? Que chama Superintelligence, né? Esse livro é de 2014, ele fala, né, já do uso da inteligência artificial, num termo como superinteligência. Eu acho que foi ele que falou aí da questão do tipo de financiamento, né? Se é o Estado, se é a iniciativa privada, quer dizer, onde que vai terminar isso, né? Ele cria lá uma hipótese, Singleton, que o camarada diz que nós teremos uma inteligência que, em termos cognitivos, ela será maior do que todos nós, ou que terá todo um conhecimento, apropriado um conhecimento que, se nós não trouxermos para ela alguns princípios, né, isso pode se voltar contra nós. Claro que é bem, cara, filósofo, né? Então ele foi longe aí, ele está trazendo algumas questões, mas, na realidade, nós temos aí projeto de lei, né, que está rolando aí sobre IA, e a própria Europa está buscando legislar sobre isso. A falta de regulamentação é um problema, porque a iniciativa privada e os governos surfam nessa falta de ter algo que limite, né? Quer dizer, em termos éticos, né, em termos discriminatórios, como é que nós vamos tratar esses casos, né? Quer dizer, eu tenho uma inteligência artificial que recebe uma base de informações, né, mas quem garante, né, como já se viu, que um Alexa, né, pega esse meu sotaque cearense aqui e diga: eu não estou lhe entendendo direito, né? Como já aconteceu aqui, que eu vou falar com ela, e aí começa a dar umas arranhadas, a Alexa diz: o seu sotaque não estou lhe entendendo muito bem, não. Então, assim, como foi o teste, né? Como que essa IA, ela está... Qual o nível de transparência, né, que nós estamos adotando nesses algoritmos e dessa base de informações está sendo... Então, o pessoal que tem grandes bases, grande volume de informação, precisam repensar, né, irão, com certeza, com o tempo, na hora que esses princípios começarem a tomar conta de transparência, ética e discriminatória, e quando alguma regulamentação aparecer, da mesma forma que a LGPD apareceu, né? Ela ajuda bastante, porque temos aí o processamento de dados, de nossos dados pessoais bem dentro do arcabouço legal aí, de certa forma protegido, mas o uso disso, por esses princípios, né, ainda não está muito claro, né? Isso precisa ser realmente bem discutido, porque isso está sendo utilizado de uma forma pouco compreensível, né? Ou seja, ela tem que servir, a IA tem que servir o cidadão, servir a gente, né? Então tem que estar bem claro para todo mundo, né? Obrigada, Luiz. Bom, vamos passar aqui para algumas perguntas da audiência. A primeira que nós escolhemos é do Pedro Wagner.
ele é gerente de redes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele pergunta para os panelistas, né, quais as maiores diferenças entre a LGPD no setor público e no setor privado, e como lidar com as diversas plataformas, sistemas, planilhas, papel de pão, existentes aí para armazenar os dados. Então, eu deixo aberto quem quiser começar ou quem quiser discutir, não necessariamente precisa, mas vocês fiquem à vontade para decidir quem gostaria de comentar. Por favor, Então, Guilherme. algumas diferenças que eu posso destacar é até a questão da própria aplicabilidade da multa, né, que para órgãos públicos ela foi subtraída, só se aplica às empresas privadas. E na questão do tratamento dos dados, as empresas que atuam, os órgãos governamentais que atuam em regime de concorrência com as empresas privadas, tá, deverão observar a LGPD como ela está. Tá? E agora, aqueles órgãos que atuam para atender o público em geral, que não se encaixam nessa questão que eu mencionei, elas deverão observar o que está lá a partir do artigo 23 da LGPD. Ela é um pouco mais blanda, apesar de que eles vão ter que indicar a finalidade da coleta dos dados, a necessidade dos dados. Então, a maioria dos princípios eles vão ter que observar. Inclusive, até a questão de segurança pública, né, que apesar de que ela foi retirada da LGPD, lá pelo artigo 4º, né, no parágrafo 3º da lei, se não me falha a memória, fala que deverá ser objeto por lei específica e que essa lei vai ter que observar os princípios e os direitos do cidadão. Ou seja, vai ter que observar praticamente a LGPD, que lá nos princípios estão, você vai ter que indicar a finalidade, necessidade, garantir a segurança do dado que você coletou, né, prestação de contas, responsabilização, e também os direitos do titular, né, que são ter acesso aos dados, saber para que você compartilhou, ou seja, até os órgãos de segurança pública vão ter que observar, grosso modo, a LGPD, porque o legislador vai ter que criar uma legislação específica e dentro dessa legislação vai ter que também atender os requisitos, os princípios e os direitos do cidadão. Né? Então, os órgãos públicos também não vão conseguir fugir muito de atender a LGPD. Né? E na questão do tratamento dos dados, ela se aplica independente do suporte, seja no ambiente digital ou, como o nosso amigo falou, até no pedaço de pão. Né? Então, por exemplo, se um caminhão chega lá na faculdade para entregar material, e na guarita o caminhoneiro deixa lá seu nome, CPF na guarita, no pedaço de papel, até aquele papel vai ter que ter um tratamento. Entendeu? Então, os órgãos públicos não vão conseguir fugir muito do atendimento da LGPD, apesar de que a multa ela foi suprimida especificamente para esse tipo de órgão, né? Mas tem as outras questões, né? de se dar publicidade a um vazamento, né? Receber uma advertência, ter os dados que foram referentes a uma infração bloqueados ou eliminados. Né? Então, não vai fugir muito de ter que atender a LGPD a grosso modo. Só para eu entender, Guilherme, a multa foi suprimida ou ela foi abrandada? Não, ela foi retirada. Se você observar lá, puxa, agora não vou, para eu decorar artigo, né? Mas tem um artigo que fala que só se aplica aos órgãos públicos o inciso 1º, daí depois já pula para o, acho que é o 4º. Daí ele não menciona o inciso que trata da multa. Entendi. Entendeu? Então, daí subentende que a multa não é aplicável aos órgãos públicos. Está expresso lá no parágrafo do artigo 52, se não me falha a memória. Certo, obrigado. Nada. Alguém mais? Não, pode Emílio. Eu queria só acrescentar eu não vou dizer que é um desafio, mas é um aspecto que precisa ser considerado, que as instituições públicas têm que atender também à lei de acesso à informação. Né? Então, aparentemente, a LAI, ou Lei de Acesso à Informação, que tem que ter transparência, né, no uso dos recursos públicos, apesar de parecer que isso pode ferir aspectos de privacidade, na verdade, as instituições públicas têm que considerar esse aspecto na hora de proteger a privacidade e, ao mesmo tempo, atender a Lei de Acesso à Informação. Então, a forma como as informações são disponibilizadas para o público, ele tem que levar em consideração essas duas leis. Tá? Não vou chamar de desafio, mas é um aspecto que precisa ser considerado. Então, a forma como as informações estavam sendo abertas até agora, ele vai ser um pouco mais... tem que ser um pouco mais cuidadoso por causa da LGPD. Ok. Seu microfone não está aberto. O meu? Abriu. Ok. Então, até para a questão, para reforçar o que o Emílio falou, isso está expresso na lei, lá no artigo 23.
que vai ter que observar a lei de acesso à informação, entendeu? Então não vai fugir muito. Não há um conflito legislativo aí, muito pelo contrário. Há uma harmonia que os órgãos públicos deverão observar. Legal, obrigado, Emílio e Guilherme. Tem alguma consideração, Luiz? Bom, a parte do papel, né, o pessoal esquece, né, do papel impresso, né? Lembrando aí que alguns bancos não nasceram nesse século, certo? Alguns bancos nasceram no século passado, tá? Tem o BNB, por exemplo, o Banco do Nordeste, ele já vai com 68 anos de existência, né? Então, a gente tem aí outros bancos com mais tempo. E esses bancos têm, sim, um legado em papel, né? Tem um dos grandes bancos, né? Ele tem aí 5 grandes centros de armazenamento de documentos impressos, isso com dados de clientes, quer dizer, isso precisa de um tratamento, né? Quer dizer, você tem que informar dentro dos direitos titular ao usuário, ao cliente, né, que solicita suas informações, que determina me esqueça ou qualquer coisa assim, você tem que lembrar que você tem esse legado em papel e que ele precisa ser protegido de alguma forma e que também, né, tem que ter o arcabouço legal que protege essa documentação, né? Não só digital, como a impressa também, né? Não é porque o cliente pede, olha, me esqueça, acabou o negócio, não quero saber mais de vocês, destrua todas as minhas informações. Não é bem assim, né? A gente tem que verificar que outros mecanismos legais existem para que a gente não possa cometer o erro de jogar fora algo que é essencial, né? A pedido, a fim de exercer aí, de garantir aí o direito titular, né? Então, esse é um trabalho que precisa também ser feito. Se o papelzinho de pão lá tem dado pessoal, a gente precisa dar um jeito de proteger esse dado. Né? É isso aí, embrulhar bem ele. Ok, obrigado, Luiz. Nós temos uma outra questão da Flávia Domingues, ela é analista em segurança da informação no Grupo Malve. E ela pergunta também aqui se a escolha do seu DPO, né, do encarregado de dados, ou a área que vai cuidar da privacidade nas organizações, não seria um passo inicial e um passo importante também. E nós gostaríamos de saber a opinião de vocês sobre essa pergunta e resposta. Fique à vontade. O Emílio não quer? Eu acho que o Emílio pode dar sua contribuição. Pode ser? Então tá. Então, depois eu complemento. Quando nós vamos, até questão mais prática, quando nós vamos implementar adequar a empresa LGPD, nós sempre iniciamos com a criação do Comitê de Segurança da Informação e Resposta a Incidentes. Tá? E também já sugerimos à empresa que também já faça a nomeação do seu DPO. Por quê? Porque esse grupo tem que acompanhar a implementação, desde a política de segurança, os aspectos de privacidade, proteção de dados, para quando a própria consultoria sair, ele já caminha com as próprias pernas. Né? E como nós sabemos que muitas pessoas não têm esse conhecimento, essa vivência em segurança, né? Como até mencionei no início, que o HSBC chegou a criar uma universidade aqui no Brasil para capacitar profissionais na área de segurança, porque não tinha profissionais na área de segurança, era uma questão muito pontual. Então, eles resolveram criar aqui em Curitiba essa faculdade para formar profissionais na área de segurança. Então, a gente sabe que essa questão de vivência e segurança ela é muito recente não para o público que está envolvido nesse assunto, né? Mas para a maioria das empresas, né? Fora os bancos que têm essa cultura de segurança. Eu acho que o setor financeiro é o setor mais protegido, né? Que quando saiu a LGPD, ele já estava quase que adequado. Me corrija se eu estiver errado aqui. Né? Então, muitas dessas questões de proteção de dados, a legislação financeira já abarcava, já abraçava. Agora, as empresas como a Malve, por exemplo, né? Então, a minha sugestão é que faça a criação desse comitê, já no início da implementação da LGPD, selecione as pessoas das áreas sensíveis, como RH, jurídico, pessoal de TI, pessoal de compliance, até o pessoal de comunicação. Porque quando tiver um vazamento de dados, você também vai ter que saber comunicar isso para a sociedade, como a lei assim o determina. Sociedade, diga-se os titulares afetados, né? Então, até o pessoal de comunicação tem que ser treinado, capacitado, saber como responder esse incidente. E dentro desse grupo vai estar o encarregado, porque não vai ficar uma pessoa sozinha lá, cuidando heroicamente de onde os dados estão fluindo dentro da empresa. Não, ele vai ter o suporte lá do comitê, né?
que vai lhe amparar em todas as situações, tanto jurídicas, técnicas, enfim. Então, a minha sugestão seria essa, criar o comitê já no início da implementação de um projeto. Bacana. Emílio, mais alguém tem uma contribuição? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que o que tem que pensar é que a LGPD ela vai continuar, é algo perene que continua, né? Então o que tem que pensar é realmente quem vai tocar esse processo de adequação nesse começo dentro da organização, né? E se houver contratação de consultoria, vai ter que acompanhar para tocar isso depois que a consultoria terminar o projeto. A não ser que conte com a consultoria eternamente. Pode ser um caminho também, mas acho que o DPO é um processo importante, sim, no começo. Obrigada, Emílio. Bom, nós estamos nos aproximando ao fim do nosso painel, e para a gente, né, ter eu sei que não dá para ter uma conclusão sobre esse tema, tem muita coisa ainda a ser discutida, mas só para a gente conseguir colocar de uma forma um pouco mais, direcionar um pouco mais a audiência, que mensagem final vocês gostariam de deixar hoje para o público que tá nos assistindo? Então, por favor, quem quiser começar. Guilherme. Guilherme, começa sempre, então, já definido. Virou praxe, Guilherme, então, começa, vai comigo. Começou, então vamos lá. Como o Emílio bem pontuou, né, é um projeto, é um novo processo que a empresa vai ter que ter dentro da sua estrutura, tá? Que vai permear todas as áreas. Tá? Não tem mais como fugir disso. Então, a empresa tem que encarar que é um novo processo que ela vai ter que implementar. E também tem em mente que agora ela vai ter que assegurar a privacidade do titular dos dados, tanto dos seus clientes como dos seus colaboradores, porque essa lei avança também sobre a legislação trabalhista, tá? E garantir a proteção desses dados. Então, o investimento vai aí em capacitação, que inclusive é considerado na área de segurança uma nova camada de segurança, a parte de capacitação, porque você consegue mitigar bastante os riscos só com a capacitação, só com o treinamento do pessoal interno, dizendo quais são os requisitos de segurança, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer, o que é proteção de dados. Então, com a mitigação, com a capacitação, você consegue diminuir bastante esse nível de risco, trazendo para um nível aceitável. Porque a LGPD ela fala que você não será responsabilizado se você comprovar que cumpriu a LGPD. E como é que eu comprovo que eu cumpri a LGPD? Através da minha política de segurança atualizada, através do certificado de participação de todo o meu pessoal sobre a capacitação em segurança da informação, os relatórios de análise de pen test, de vulnerabilidade, entendeu? Tendo o meu DPO treinado e também, se for possível, certificar com a X5, acho que foi o Fábio, né, que falou, que é certificado pela Exim, né? Então, a lei obriga, né? Mas é um novo documento que você pode utilizar na sua defesa. Então, é assim que você comprova que você cumpriu o LGPD. Não é levando o teu firewall lá na mesa do juiz, ó, juiz, eu tenho um firewall aqui para proteger a minha borda aqui da minha empresa. Não, é através de documentos. Até as atas de reunião do teu comitê de segurança da informação são documentos usáveis a ajudar na tua defesa, numa eventual autuação ou também numa ação que for movida contra a sua empresa. Então, você tem que ter esse entendimento, que é um novo processo, e que desse novo processo você vai ter que gerar muitos documentos que vão comprovar que você cumpriu o LGPD. Obrigada, Guilherme. Emílio? Tá. Eu queria falar sobre um aspecto importante, questão de LGPD, todo mundo precisa se adequar, e tem um aspecto importante aí, que são os profissionais que vão fazer esse trabalho, né? As consultorias estão aí, tem vários amigos que estão com muito serviço aí, não estão dando conta de tanto trabalho que tem com a LGPD. Então, tem um trabalho importante aí de capacitação, mas principalmente das universidades, das instituições de ensino e pesquisa, para formar esses profissionais em segurança da informação e privacidade. É um caminho bastante importante. Enquanto importante também que queria reforçar é que há um espaço muito grande para o desenvolvimento tecnológico que ajude esses processos, né, os processos novos que vão fazer parte das empresas e as pessoas a fazer esse trabalho de adequação e manter isso de uma forma perene. Então, o trabalho das universidades é ponto-chave nesse processo. E aí, integração entre universidades,
empresas e startups é ponto fundamental para a gente conseguir superar esse desafio aí. Obrigada, Emílio. Obrigado, Emílio. Luiz? Bom, o pessoal aí que está nos ouvindo, né? Quer dizer, hoje, se profissional de segurança está difícil, profissional de segurança que ainda entenda de privacidade vai ser mais difícil ainda, viu? É complicado, tá? Vai ser uma espécie assim bem rara. Né? Já está raro. Temos que formar raro. mais. Formar mais, viu? Bem mais. É engraçado que essa semana também a gente viu rolando aí nos LinkedIn da vida e grupos de WhatsApp uma empresa que pediu um cara com 10 anos de experiência em privacidade LGPD. Quer dizer, tem essas coisas assim meio de volta para o futuro, né? Essas maluquices aí que o pessoal está fazendo. Eu acho que ele espera, nem na Europa, né? Eu acho que o cara estava olhando ainda para a diretiva lá de 95 e tal, achando que ele vai pegar alguém de lá. Realmente o mercado precisa, né, de profissionais dessa natureza. Eles também precisam entender, já que o painel fala sobre inteligência artificial, não é só pegar aquele curso de ciência de dados que está aí, né, com aquele monte de biblioteca já prontinha, e o cara sair desenvolvendo e achando que já está abafando em reconhecimento de padrões. Não estou desestimulando ninguém, é para fazer. Mas, como profissional de segurança, muitas vezes você precisa aprofundar mais o conhecimento quando se trata de IA, até porque tanto você vai adotar, em termos de cibersegurança, ferramentas para se defender, como também o atacante vai começar a se utilizar dessas soluções para ampliar e diversificar e até ter ataques mais sofisticados. Por outro lado, assim, estudem bastante, é aquela história, né? Busquem bastante conhecimento, porque tem muita gente que sabe de muita coisa, e como eu vi um podcast uma vez da Viviane Maldonado, do Fabrício da Montalva, ele diz: quanto mais eu leio, menos eu sei, né? Quer dizer, em termos de privacidade, mais você lê, menos você sabe, né? Porque toda hora tem um assunto novo, informação nova, e a gente precisa estar com isso dentro da nossa bagagem de conhecimento. E para quem é o velho CISO, né? Ou seja, cuida da segurança da informação das empresas, eu sempre digo o seguinte: há uma dificuldade de conversar muito com a alta administração, porque, por muitas vezes, as outras áreas usam o tal do ROI, né? O retorno do investimento. O CISO trabalha com retorno sobre o risco, né? E, por muitas vezes, ele acaba sendo meio que odiado por conta dessa missão, porque ele é o cara que vai acabar chegando dizendo calma, porque aí podemos ter problemas, e se esses problemas se voltarem contra a empresa, em geral, o eu avisei não vai adiantar, tá certo? Não adianta chegar dizendo eu avisei, porque alguém vai chegar para você e vai dizer, embora você tenha avisado, o problema é seu, né? Então resolva aí, me dê uma esperança, mostre um futuro, e aí, como que resolvemos isso, né? Eu imagino aí o CISO do Banco do Chile, né? Como é que não deve estar esses dias, tá? Fica aí o recado. Isso aí, muito obrigado, Luiz. Agradeço a todos pelo bate-papo. Acho que foi muito rico essa nossa conversa sobre a Lei Geral, vulnerabilidades, inteligência artificial. É um novo cenário que está se desenhando, e a gente viu que ontem houve uma sabatina, os nomes da Agência Nacional de Proteção de Dados foram já indicados e sabatinados no Senado. Então, a gente tem uma lei, e essa lei ela é viva, e os tribunais estão decidindo, a Agência Nacional vai vir colocando as suas disposições, e nós temos um cenário muito produtivo pela frente e rico para novos debates, né? Agradeço Luiz, Guilherme, Emílio, professora Michele, pela parceria na moderação. Eu acho que é isso. Muito obrigado pela audiência de todos, e as perguntas serão enviadas pelo chat. Então, alguém está falando aqui? Ok. Vai ter resposta depois das perguntas? Vai ter um canal para a gente mandar o restante das perguntas, só para me saber, da equipe de moderação? Mas, enfim, obrigado a todos. Wagner, você pode responder direto lá no chat mesmo. Ok, beleza. Depois o vídeo vai ficar disponível, mas as perguntas você pode responder no chat ou no canal de perguntas.
Wagner e Michele e todos os nossos convidados. E muito obrigado, realmente é um tema, foi muito importante a gente falar disso hoje, tinha muita gente interessada em saber, porque como vocês falaram, não é só a segurança, é tão desse momento que é viva, né? As coisas elas vão mudando, vão se encaixando. Às vezes, se juntar 5 pessoas que têm 2 anos de experiência, dá 10 anos de experiência, não dá? Aí dá para A conta não é bem assim, mas tudo bem. Olha, aqui desse lado nós temos 10 anos de experiência num assunto que tem 2 anos. Mas muito obrigado, de verdade.